E aí, rapaziada da energia solar off-grid, aí mais um dia utilizando o sistema. Eu fiz algumas alterações e estou prestes a fazer outras. Eu fiz um desenho esquemático dessa ligação, mas provavelmente eu vou estar alterando mais alguma coisa. Aí está o sistema ligado, tá tudo funcionando aqui, ó, direitinho, inversor, minhas baterias de LiFePO4, balanceador ativo, BMS, as células aí, ó, LiFePO4, 40 células, 5 células PoS, células de 32 ampere, 24 volts, 160 ampere o total. Ali abaixo tem um cooler ligado ali, ó, no step down. Eu vou trocar o contator, vou colocar um de 100 ampere, vou colocar um watímetro AC e outro DC, né, entre outros componentes, né? E o intuito desse vídeo é mostrar para vocês relés que são semelhantes a relés de interface. Dependendo do preço, vale a pena você comprar. Só o que vai mudar é a forma que liga, né? E relés convencionais dá para ser utilizado como relé de interface. Inclusive o que eu utilizo aqui, fiz, que alterna aqui esses LEDs, eu montei uma retificação direta, né, com diodo, capacitor e um relé convencional 12 volts. É esse casulozinho aqui, né? Eu já fiz um vídeo dessa situação e eu vou estar substituindo ele por um relé desse aqui, né? Esse aqui, ele é duplo, é como se fosse dois relés desse aqui, só que aqui eu comprei dois e já utilizo um aqui, né? Esse aqui é 24, esse aqui também é 24. Esse bloco aqui se solta, né? Você pode substituir por outro, né? AC ou DC, né? Mas dependendo do preço é melhor comprar ele inteiro assim, né? E esses aqui ele não tem a classificação como relé de interface, mas vocês podem utilizar como eu estou utilizando aqui, ó. Esse aqui é 24 volts DC, né? Ele não aceita muito esse range de tensão, ele pode aquecer e acabar queimando. Aí por isso eu botei esse resistência aqui, né, para dar uma queda de tensão. E esses relés de interface aqui, esse que eu montei, os que são vendidos, basicamente eles utilizam uma retificação direta e o relé que faz essa isolação, né? E tem vários tipos, né? Tem esse aqui, né? Mas esse aqui você tem que usar uma fonte para alimentar um relé e depois botar o retorno ou pulso aqui para acionar. Muita gente utiliza essa plaquinha Arduino. Eu fiz algumas simulação utilizando esse tipo de placa. No meu desenho esquemático anterior eu coloquei um relé de retardo, né? Esse relé de retardo, quando o tempo é zero, ele atua como um relé de interface. O bom desse aqui é que ele pode ser ligado em 127 ou 24 volts, né? E eu tenho esse relé de retardo, né? Mas como eu comprei esse aqui, eu nem vou utilizar esse aqui. Na época que eu comprei, meu intuito era utilizar no tira-pico, né? Mas aí eu anulei o tira-pico. Hoje o sistema da geladeira é diferente, né? Eu tenho corte e sistema de transferência também, utilizo contator, já fiz vídeo aí dessa situação, né? Mas esse que eu ia adaptar aqui, até inclusive coloquei no meu esquema, ele estava ruim. Aí o que eu fiz? Eu substituí o relé, só que o relé daqui ele é um pouquinho maior. Esse aqui é um relé mini, né? Que é idêntico a esse aqui, que anteriormente eu comprei para utilizar na saída do pau MR, para não usar ali direto, né? Aí eu utilizava esse relé, né? Porque o pau MR alimentava o relé e o relé abria e fechava o positivo ou negativo, né? E tem um relé de interface, só que relé de interface não, relé de estado sólido, ele abre e fecha eletronicamente por MOSFET, né? É semelhante a esse aqui, né? É idêntico, esse aqui é idêntico a esse, só é um pouquinho mais reforçado e tem que utilizar dissipador. Mas como aqui esse aqui alimenta esse relé de retardo, o consumo é pouco, dá para utilizar ele. Esse aqui é DC-DC, né? Existe AC com TRIAC, SCR, né? Existe vários modelos, existe acho que também com DIMM, mas enfim, o que eu quero mostrar para vocês é que relé de interface, basicamente o que muda, né, é a parte ali de alimentação, que é uma retificação direta. Esse aqui, que é o relé de retardo, a entrada dele AC passa por esse capacitor e esse resistor.
e a parte de 24 volts vai direto, anula esse capacitor e esse resistor. E o relé que ele utiliza aqui é um 24, né? Independente que vá aqui utilizar em 24 ou em 127, o relé aqui é 24. Mas aqui eu poderia utilizar um relé 12 volts. Mas aí eu teria que usar uma resistência aqui, né? Para diminuir a tensão, né? No relé de interface que eu fiz, aquele relé é 12 volts, né? DC, eu acho que é AC também, né? Mas ali eu botei uma retificação direta, um capacitor. A tensão, na verdade, ele está mais baixa, nem está chegando a 12, né? E esses relés aqui, ele é diferente. A bobina dele é um filamento e basicamente é isso, né? Ele não tem essa placa, um resistor para abaixar a tensão. Nesse caso aqui, é conforme o tamanho da bobina, você consegue interligar essa tensão. Então, quanto maior a tensão, maior é a bobina. E dependendo se é AC e DC, isso pode mudar um pouco também o tamanho do filamento, né? Os contatores utilizam essa bobina de fio, é bem semelhante isso aqui, né? Só que aqui não dá para usar como chave de transferência, né? Isso aqui foi um relé de retardo que eu fiz com tempo fixo, né? Aí conforme você queira alterar o tempo, tem que alterar o capacitor. Também fiz vídeo disso aqui e tem um esquema aí que eu montei e alterei, né? Aqui é um relé mini 24 e esse aqui é um relé convencional de no break 12 volts. Aí esse relé você pode ligar em 110, 220, mas para fazer isso aqui você terá, né, que botar um capacitor, uma resistência para abaixar a tensão, né? E talvez você consiga utilizar nesses modelos 24 fazendo essa retificação direta e abaixando a tensão, né? Mas já existe para a tensão apropriada, né? E o que eu vou estar fazendo aqui, eu vou colocar esse aqui, né, que é 110, está escrito aqui, ó, na bobina dele ali dentro, ó, tá escrito, ó, 110. Esse aqui é 24 volts, ó, DC. E é isso aí, né? Eu vou desmontar aquele casulo ali e vou estar fazendo essa alteração. Então, pessoal, muita gente me pergunta por que eu utilizo muito relé de retardo. Foi porque na época eu comprei no intuito de montar na geladeira, estava com um preço mais acessível, tanto os relés de retardo quanto outros componentes, inclusive esses contatores que eu ia utilizar na geladeira e na casa da minha mãe, né? Assim eu utilizo e pelo preço que eu paguei foi super viável, né? Porque se um relé de interface estivesse no mesmo preço desse aqui, eu iria acabar comprando esse aqui ou esse relé duplo, né? Porque serve para outras funções. E minha ligação aqui eu tentei adequar utilizando os componentes que eu já tinha aqui e os componentes que eu consegui comprar com preço acessível, né? Fazendo assim eu consegui estimar e chegar essa ligação. E dois relés de retardo que eu utilizo aqui poderia ser relés de interface, né? Porque aqui o tempo é zero. Quando o tempo é zero, ele atua como um relé de interface. O bom desse aqui é que funciona em 110 ou 24 volts DC, né? Eu tenho outro aqui que esse aqui deu problema no relé, eu substituí o relé e pelo que eu vi aqui, se substituir esse capacitor e esse resistor, eu consigo ligar ele em 220. Aí certamente tem que colocar um capacitor que suporte essa tensão e um resistor de maior valor, né? Porque aqui, além do relé, ele alimenta o circuito, né? Que é um pouco diferente desse relé aqui que tem esse filamento de fio, né? E quanto maior o fio e a espessura, você consegue ligar em uma tensão maior, independente de ser AC ou DC, né? Os contatores utilizam assim, né? Os contatores um pouquinho diferente, né? Desses relés. Existem relés que o pessoal utiliza como transferência, tem esse sistema de intertravamento. Antes de eu comprar o contator de 100 A, eu até estava pensando em comprar dois duplos de 100 A, normalmente aberto, né? E utilizar um relé para alternar entre as bobinas, né? Semelhante a um sistema de intertravamento, só que eu ia precisar de um relé e dois contatores duplos, normalmente abertos, para fazer um sistema de transferência similar a um intertravamento, né? Mas eu preferi comprar um inteiro, né? Para não adaptar relé, mais ligação, né? Porque aqui eu tenho
muitas ligações, muitas conexões, tudo tem que estar ok, porque realmente aqui tudo eu utilizo, né? E enfim, esse relé duplo aqui, eu só estou utilizando um contato que é o negativo. Nesse momento aqui ele está sendo alimentado pelo positivo e negativo, mas talvez eu venha alterar isso aqui, e talvez o outro lado dele, que aqui é um relé duplo, talvez eu utilize à noite para cortar o alarme quando toca, né? Quando falta energia à noite, né? Talvez eu jogue nesse relé aqui, então talvez ele venha a ter dupla função, eu altere outra ligação, né? Porque vários componentes aqui tem dupla ou tripla função, né? Serve para várias coisas, né? E esse módulo aqui, que ele é semelhante ao relé de estado sólido, ele pega a tensão de entrada dos painéis. Eu costumo dizer que ele funciona como uma fotocélula, né? Ele abre e fecha aqui, ó, utilizando o MOSFET. Ele arma esse cooler aqui acima de dia, né? À noite cai a tensão dos painéis, ele desliga isso, e ele também joga para o outro relé aqui para não deixar que a fonte ligue de dia, né? Na falta da energia, porque se a tensão abaixar ali da bateria, arma a fonte, independente se tem energia ou não, né? Porque a fonte usina aquela arma mediante duas situações: a falta da energia externa à noite, quando volta ela arma, mas de dia não acontece isso. Mas de dia, se abaixar a tensão, a fonte usina entra para somar, né? E como ele aqui é ligado na tensão dos painéis, originalmente ele não aceita aqui na parte isolada, aqui no ótico acoplador, toda essa tensão. Então aqui tem dois resistores, um para abaixar e outro para equilibrar a tensão aqui do ótico acoplador. Nesse relé duplo aqui, ó, eu tenho essa resistência porque ele foi feito e é indicado para utilizar em 24 volts DC, né? A tensão que está chegando nele aqui, eu vou medir aqui agora, ó, é a mesma tensão do banco de bateria, seria essa tensão aqui, ó, está chegando ali, né? Mas passando pelo resistor e um diodo que tem ali, ó, olha a tensão que está, ó, 23.5. Então esse resistor gera uma queda de tensão que basicamente é a alimentação dele, porque antes ele estava esquentando muito, ó, e a bobina dele estava até meio amarelada, meio queimada de tanto esquentar. Ele não chegou a queimar de vez, né? Mas esquentou bastante. Eu tirei ele aqui, ó. O bom dele é que ele sai nessa parte, mas não vale a pena comprar só essa parte de cima, né? O ideal é comprar ele completo. Aí eu vou tirar o outro novo aqui, ó, que é 24, ó, 24 volts. Vou descer, né, de outra marca, mas o encaixe é idêntico, ó. Vou encaixar ele aqui, ó, funciona tranquilamente. Pelo que eu vi, os LED verde é 24 volts, ele está acionado. Agora, se eu pegar o 110 e ligar ali, o LED chega até a acender, mas ele não bate os contatos, porque a tensão dele é 127, ó. Mas se eu fizer o contrário, eu ligar o 24 aqui no 127, ele queima, né? Porque a bobina vai ser menor, enfim, né? Mas aí se eu fizesse uma retificação direta ali, talvez eu consiga utilizar esse 24, 127 ou 220, ó. Agora eu vou ligar ele aqui, ó, em 110, né? Aqui, ó, armou ele. E o bom desse aqui é que eu tenho dois contatos, né? Eu posso utilizar para duas coisas, ou ligar em paralelo para somar a corrente, né? E enfim, basicamente é essa a comparação que eu queria fazer com relação a esse tipo de relé. Aí pessoal, esse relé duplo é um relé show de bola, hein? Ele tem essas duas conexões, porque geralmente o relé de interface ele tem um único relé e uma única conexão, normalmente aberto e normalmente fechado. Aqui ele tem dois normalmente aberto e dois normalmente fechado, né? É um relé duplo, com um único acionamento você tem esses dois contatos, e dependendo você pode fazer ou interligar duas coisas diferentes com um único acionamento. Ele encaixa no trilho DIN, também dá para parafusá-lo e tem para várias tensões, né? O que eu achei diferente em comparação com o relé de interface é que esse aqui esquenta um pouco a mais, e para a tensão de 24 e 110 eu utilizo o resistor resistência, porque evita também o aquecimento, evita a queima dele, consegue acionar sem problema algum, né? E aqui o range de tensão é maior que de 24, né? E minha tensão AC é 110
e 27, né? E esse contator eu já abri ele, coloquei um LED, né, semelhante a esse aqui, utilizando um resistor e o LED em paralelo aqui com o acionamento da bobina. Aqui dentro ele também utiliza a bobina. Esse aqui eu também estou utilizando o resistor, a resistência, aquela ali é de 10, mas eu tô para substituir por 22 ohms. Eu acho que eu vou utilizar em todos os contatores. Esse aqui, entre outros, eu abri porque meu inversor queimou cerca de 10 vezes. Falaram que era arco elétrico, eu abri ele, o contato dele estava sujo, mas não foi arco elétrico. Tanto é que eu utilizo e comprei outro contator mais reforçado para utilizar aqui, mas mesmo utilizando outro contator de 100 A, não vou utilizar as panelas elétricas passando pelo contator, né? As panelas elétricas às vezes eu faço uso individual, ou mais para frente talvez eu venha comprar um inversor, montar, né? Vou utilizar no outro inversor. As panelas elétricas eu uso diretamente do inversor, mas passa por disjuntor, proteção eletrônica, só não passa pelo contator. O contator fica a geladeira, a casa, né? Mas na geladeira, nas duas geladeiras eu tenho outro contator similar a esse aqui, né? Com sonoff, com relé inteligente, disjuntor inteligente, né? Entre outras ligações, né? Mas com relação a esses aqui, eu estou utilizando aqui um resistor de acho que 46 ohms, né? E ele funciona normal, ele arma normal a bobina. Deixa eu ver se pega o foco, ó. Desarmou a bobina, deixa eu tirar aqui, ó lá, desarmou, armou, ó. E isso utilizando a resistência aqui. O relé de interface ele esquenta um pouco a menos, ó. Olha a temperatura que ele atinge, isso utilizando esse que eu montei aqui, ó, lá no relé, ó, a temperatura. Esse que já está em funcionamento aqui, esse 24, ó, temperatura. E esse aqui eu também estou utilizando o resistor, a resistência, né? E aparentemente eles funcionam normal utilizando esses resistores. O único contratempo é esse, no caso aqui da minha ligação. Então é isso aí, galera, que eu tenho para mostrar e compartilhar com vocês. Link desse produto, entre outros vídeos relacionados, vou estar deixando aqui abaixo na descrição. Valeu, galera, grande abraço.